Mais um Audi Q5 que eu trago para avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. Aliás, vocês já viram alguns vídeos aí do Audi Q5, já fizemos avaliação do Q5 SUV, do Q5 Sportback, mas esse daqui tem uma diferença importante, porque nós temos aqui o híbrido plug-in. Então, além do motor a combustão, tem um sistema elétrico nesse carro. E se você está atendendo o nosso canal, viu que a gente também já fez um vídeo com o executivo da Audi, que explicou detalhadamente a tecnologia desse carro. Agora chegou a hora da gente fazer a avaliação dele, para entender as vantagens que o híbrido plug-in tem, por exemplo, sobre o modelo a combustão e quais outras coisas a mais que você tem para poder usar nesse carro. O Audi Q5 PHEV, esse PHEV significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle, também é conhecido como a versão 55 TFSI E esse E vem justamente da eletrificação que esse carro tem. É importante destacar que quando a gente olha o produto híbrido plug-in e o modelo a combustão, eles são muito parecidos no que diz respeito a equipamentos internos, né? Até mesmo os assistentes à condução do carro são praticamente os mesmos. O que acaba mudando aqui é o sistema eletrificado que apoia o motor a combustão. Por conta disso, acaba mudando a performance e principalmente a autonomia do veículo. Por fora do carro tem algumas alterações. Aqui do lado direito, como todo carro, tem aí o bocal do tanque de combustível. Mas se esse carro é um híbrido plug-in, ele precisa ter um ponto de carregamento, que fica do outro lado do veículo, fica aqui do lado esquerdo. E é como se fosse uma portinhola muito parecida de combustível, só que aqui, o que você tem? Esta tomada de carregamento, que é aquela AC do tipo 2, de corrente alternada. Por ser um carro híbrido plug-in, não tem aquela tomada de corrente contínua que é a CCS tipo 2, apenas a tomada do padrão AC. Sob o capô a gente tem algumas coisas interessantes. De cara, olha só, temos aqui duas molas a gás. Mas olha, pela sujeira a gente consegue ver que o carro já encarou alguns desafios aí no fora de estrada. Mas aqui, pessoal, a gente tem um motor a combustão, inclusive vou tirar essa capa que é presa aqui por pressão, que é o famoso 2.0 TFSI, que a gente já viu em carros da Audi, carros da Volkswagen. Esse aí é o EA888, motor que gera 252 cavalos de potência e 370 Nm de torque. Esse motor aqui está acoplado a uma transmissão robotizada de dupla embreagem, que na Audi a gente chama de S-Tronic, uma transmissão de 7 marchas. Mas tem coisa diferente aqui, vocês estão percebendo? Ó? Tem dois reservatórios de sistema de arrefecimento. Este reservatório aqui é aquele convencional para o motor a combustão, radiador e tudo mais. Porém esse outro, que inclusive está lacrado, olha só, tem até um indicativo aqui, é o sistema de arrefecimento da bateria de alta capacidade que esse carro tem diferente. E se existe um sistema de arrefecimento dedicado, como é essa bateria de alta capacidade? Ela tem 17,9 kWh de capacidade e ela pesa 143 kg. É relativamente leve se a gente comparar, por exemplo, a bateria do Audi e-tron, que é o modelo 100% elétrico. E essa bateria alimenta um motor elétrico, mas aqui tem uma diferença importante. Onde está esse motor elétrico? O motor 100% elétrico tem uma potência de 105 kW, que equivale aí a 143 cavalos. E o torque máximo dele também impressiona, são 350 Nm. Mas esse motor está montado num lugar muito especial. Ele vai junto da transmissão, ali no conjunto motor e câmbio. E por conta disso, o sistema de tração desse carro é bem diferente de todos os concorrentes diretos. A gente conhece concorrentes aqui do Q5 que funciona assim: motor elétrico puramente aqui no eixo traseiro e motor a combustão puramente no eixo dianteiro. Então se aquele concorrente estiver em modo 100% elétrico, só tem tração aqui atrás. E se ele precisar de tração nas 4 rodas, tem que estar o modo elétrico mais o modo a combustão ligado. Isso não acontece aqui no carro da Audi. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que o motor elétrico está dentro da transmissão? E olha, esse carro aqui tem aquele sistema 4 Ultra que a gente já conhece de outros modelos. Como é que funciona? O veículo normalmente tem tração nas rodas dianteiras. Se ele perceber que as rodas dianteiras estão escorregando e ele precisa de apoio, ele vai conectar o eixo traseiro automaticamente.
E olha, se você está rodando com o carro em modo 100% elétrico, ele está tracionando as rodas dianteiras, você precisou de tração atrás, o sistema 4 Ultra liga e somente o motor elétrico consegue dar tração nas 4 rodas. Está aqui a diferença. Você tem tração nas 4 rodas em modo 100% elétrico. Ah, mas e se eu precisar de mais potência? Aí ele vai ligar o motor a combustão junto, que está muito próximo do motor elétrico, e os dois vão mandar potência para as 4 rodas. E essa é a principal diferença do Audi Q5 PHEV. Ele consegue ter tração nas 4 rodas, ou em modo 100% elétrico, ou em modo 100% combinado. E o porta-malas aqui do Q5 PHEV ou 55 TFSIe? Pois bem, o porta-malas tem aqui o acionamento elétrico para dar muito mais comodidade, mas tem mudança aqui, porque a capacidade aqui são de 465 litros VDA. Quando a gente compara com o outro Audi Q5 a combustão, são 520 litros. E por que essa menor capacidade? Lembra daquela bateria de 143 kg que eu falei? Pois bem, ela vai alocada aqui na parte traseira e aí acaba tomando um pouco de espaço do porta-malas. Inclusive, naquele outro carro você consegue levantar aqui o piso para ver outras coisas. Aqui não dá. Se você levantar aqui, ó, por exemplo, você vai ter acesso a algumas ferramentas, que é o sistema de reboque do carro, mas olha só, embaixo você tem aqui um sistema de selante de pneu. Ele tem até aqui a indicação da velocidade máxima, você tem o bico aqui que você liga no pneu, e se o pneu furar, ele vai encher o pneu e vai aplicar esse selante. Mas como vocês estão vendo, esse carro aqui não tem o macaco da roda, isso você vai resolver no concessionário ou no borracheiro, só existe esse kit selante para o pneu em caso de furo. E vocês estão vendo mais uma maletinha aqui, né? Que pelo símbolo já deu para entender que é justamente o carregador portátil que acompanha o veículo. Esse carregador aqui tem potência máxima de 7,2 kW, mas para você chegar nessa potência, obrigatoriamente, você tem que usar essa conexão e essa tomada industrial aqui, que tem aí capacidade máxima de 32 amperes, e você liga num sistema bifásico, né? Então aqui você tem o terra, fase e fase. Com esta tomada industrial e num sistema adequado, você vai chegar nos 7,2 kW. Entretanto, se você não tiver uma instalação tão parruda, você pode utilizar esta outra tomada aqui, só que daí a potência vai ficar um pouco menor. Esse carregador ele vai ficar com em torno de 2 kW, que é uma potência menor para carregar a bateria. Utilizando o carregador em 7 kW, você vai precisar de aproximadamente 2 horas e meia para carregar completamente a bateria. Porém, se você estiver usando o carregador em 2 kW numa tomada convencional, aí você vai levar cerca de 10 horas para carregar completamente a bateria. Mas além do carregador tem uma outra informação importante, porque na concorrência, quando você liga um carregador na tomada, o carro só consegue receber energia máxima de apenas 3,5 kW. E aqui no Q5 PHEV, essa potência máxima é de 7,2. Justamente por isso que você tem esse carregador que acompanha o carro. Então ele carrega o carro em menos tempo do que o concorrente direto. Agora, se você for ter um Audi Q5 PHEV na sua casa, eu aconselho que você tenha este equipamento aqui. O carregador V-Mob Wall, que pode ser instalado num sistema bifásico e tem potência máxima aí na casa de 7,2 kW, exatamente a capacidade máxima que esse carro recebe para o carregamento. Aí vocês vão dizer, ah, mas o carro já vem com um carregador portátil. Aquele carregador é muito mais indicado que você mantenha ele no porta-malas do veículo, justamente para você utilizar ele quando você vai num lugar que não tem infraestrutura de carregamento. O ideal mesmo é que você tenha um wallbox como esse para carregar todos os dias o Audi Q5 e aí sim conseguir médias de consumo muito mais interessantes com o apoio da bateria. E com a bateria completamente descarregada e usando o V-Mob Wall, olha só, você vai levar cerca de 2 horas e meia, um pouquinho mais que 2 horas e meia, para ter a carga completa da bateria. Isso usando o wallbox, que tem aí a potência máxima que o carro consegue receber. Vamos para um teste de autonomia da bateria. A gente está vendo ali que o tanque está praticamente cheio, mas o mais importante é que a bateria está cheia. Acessando aqui o computador de bordo,
O carro está projetando 510 km em modo combustão, 67 em modo elétrico. Por quê? Porque a última condução foi muito eficiente, então ele está projetando em cima do histórico que ele tem. A gente tem aqui o computador de bordo zerado, aqui também a memória de curto prazo, porém a memória de longo prazo eu vou deixar aqui apenas para referência. A gente rodou aí 90 km e nessa situação a gente teve 74% de motor elétrico e apenas 26% de motor a combustão. Por isso, aquela média muito boa ali de 36,8 km por litro. Mas agora nós vamos fazer todos os testes em modo elétrico. Para ter certeza que o carro fica em modo elétrico, tem esse botão aqui no painel, aqui no console, né? Se você deixar ele desligado, o carro vai ficar em modo híbrido. Se você acionar ele, aí ele vai dirigir em modo elétrico até que a bateria acabe. Antes da gente executar nossa manobra, uma dica. Esse carro que nós estamos testando é ano 2022, portanto ele não tem o sistema 360 graus de câmeras. Porém, o modelo 2023 já conta com esse recurso, tornando as manobras muito mais fáceis. Engatando o ré aqui, a gente tem a imagem da câmera de ré e os sensores de estacionamento aqui do lado direito. O que você tem de opção aqui é, por exemplo, mudar o tom e o volume dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiros. Você também tem aqui a linha de guia, que inclusive é dinâmica. E isso ajuda a mostrar pelo caminho que você está passando, né? E auxiliando a câmera de ré, você também tem aí sensores de estacionamentos dianteiros e traseiros. Ó, temos ali uma árvore ali atrás, vamos centralizar com a árvore e você consegue ver que a indicação do sensor traseiro é bastante precisa. Nosso teste de tachão e lombada, vamos primeiro para o tachão. Aqui nós temos um pneu 235 perfil 55, que é uma boa área de borracha. Vamos ver como é que fica aqui o isolamento acústico e também o conforto. Suspensão é macia e a gente também tem um bom isolamento acústico aqui. O carro consegue tirar de letra esse tipo de obstáculo, que é importante, né, para rodar no Brasil, considerando aí as nossas ruas bem esburacadas. Então, essa medida de pneu que tem aqui nesse carro vai conseguir superar com certa facilidade os obstáculos. Agora vamos ver aqui a lombada 30 por hora, primeira lombada. Primeira lombada passou fácil, muito fácil, aliás. Não observei nenhuma fraqueza, suspensão baixa, nada. Barulho nenhum aqui dentro. Vamos ver a segunda, que é um pouquinho mais difícil. Também passou bem na segunda lombada, nós não tivemos problemas aqui. E o isolamento acústico está agradando bastante. Conforto do carro, da suspensão. Vamos ver o piso desnivelado e a terceira lombada. Olha que bom isolamento acústico que o carro tem. Agora a terceira lombada 30. Aqui também não bateu e raspou, né? A suspensão trabalhou um pouquinho mais, me deu a sensação de um fim de curso, mas não tenho certeza. Vamos ver a quarta e última. Também passou bem, não bateu, não raspou, só fez um pouquinho de barulhinho lá atrás o acabamento. O carro está bem preparado para as condições brasileiras. Manobra de fim de rua, vamos ver o espaço que esse carro precisa para executar a manobra. Quantas vezes a gente tem que virar o volante? Uma, quase 1,5, né? Um pouquinho menos que 1,5. Vamos até encostar aqui o pneu dianteiro na guia. Ó, sensor de estacionamento dianteiro já identificou o obstáculo. Aqui ele praticamente virou os 90 graus, só que a gente tem que recuar um pouco para desvirar o volante com segurança. O volante é bastante leve. Câmera de ré tem boa qualidade. Mas quando a gente conclui aqui a manobra, a gente vê que o carro sai bastante deslocado aqui para o lado esquerdo da rua, né? Então ele ocupa bastante espaço na manobra. E aqui, como a gente consegue ver, com sensor dianteiro e traseiro mais câmera de ré, dá para fazer as manobras com relativa tranquilidade. Até aqui, rodamos com o carro em modo 100% elétrico em área urbana. A gente consegue ver que ele não teve consumo de combustível, está dando aquela média absurda, né, de 300 km por litro. A média de consumo elétrico está, por enquanto, de 2,8 km para cada kWh. Claro, esse número deve subir agora, porque a gente vai pegar aqui rodovia, vai andar numa velocidade um pouco maior e vai percorrer mais quilômetros. A bateria gastou aproximadamente ali 12% da bateria, né?
Vamos ver como é que o carro se comporta agora em matéria de consumo. Aqui na estrada você pode usar o sistema de permanência de faixa, inclusive o computador de bordo tem uma tela para indicar o funcionamento dele. Apertando aqui o botãozinho na haste de seta, você vai ter essas duas barras verdes aqui na indicação. Significa que o sistema está lendo a faixa de rolamento. E aí, olha, se você forçar o carro para fora da faixa, o que acontece? Além dele dar a indicação, ele atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. Mas é importante observar que esse sistema ele não centraliza o carro na faixa, ele apenas traz o carro para dentro da faixa. E quando você fica muito tempo sem mexer no volante, ele dá exatamente aquele alerta que você viu, justamente para você reassumir o controle do carro. Outro recurso importante é o alerta de proximidade do veículo da frente, olha só. Se você começar a ficar muito perto de um veículo à sua frente, ele vai também indicar você dessa aproximação. Aqui, como eu me aproximei de forma suave, ele apenas colocou a indicação no painel. Porém, se eu fizer essa aproximação de uma forma mais rápida, ele vai emitir alerta sonoro, em algumas situações até mesmo pré-condicionar o freio, com o objetivo de mitigar ou evitar uma colisão. Também pode usar aqui o controle de cruzeiro adaptativo, com a haste aqui embaixo, você programa a velocidade máxima que você quer apertando o botão 7. E faz o ajuste fino da velocidade, dando toques para cima ou para baixo nessa alavanca. Essa rodovia aqui permite velocidade de 120 km por hora. Você também pode escolher a distância que você quer em relação ao carro da frente, se mais próximo ou mais longo. Como vocês estão vendo, são várias distâncias disponíveis. Quando ele encontrar um outro veículo que esteja andando abaixo da velocidade que você programou, ele vai frear automaticamente o carro para manter a distância que você escolheu, e quando esse veículo sair da sua frente, ele vai reacelerar o carro até a velocidade programada. Vai fazer isso indefinidamente, até o momento que você pise no freio, onde o sistema é cancelado, e aí você precisa usar a haste para rearmar o programa, o controle adaptativo de velocidade. Vale destacar que esse carro aqui também tem um sistema Stop and Go. O que é isso? É o controle de cruzeiro adaptativo com a função de parada completa. Então, se você está no trânsito de uma grande cidade, ou até mesmo na rodovia e o trânsito para, ele vai frear o carro completamente e vai manter o carro imóvel. Se o carro da frente rapidamente iniciar o movimento, ele acelera automaticamente. Se o carro da frente demorar um pouco mais, aí é só dar um toquinho no acelerador que ele já reestabelece a velocidade programada. A gente também tem aqui a indicação do ponto cego. Toda vez que tem um veículo nessa região, aquele LED amarelo se acende para indicar a presença desse veículo. E se você der seta, ele pisca o LED mais forte, justamente para chamar a atenção do motorista, evitando assim a conversão em um possível acidente. Até agora, estamos andando em modo 100% elétrico. Como é que a gente sabe disso? A central multimídia tem uma tela que mostra o uso dos dois motores, né? Barra verde elétrico, barra amarela combustão. Como vocês estão vendo, só tem barra verde aí. E aqui no painel também, do lado esquerdo, onde tem a indicação ali da marcha, você tem um indicador que você sabe até onde você vai usar o modo elétrico. Então, se você acelerar o carro de modo que o ponteiro fique na região verde, ó, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pisar para acelerar, mas eu não vou pisar muito. Então, ó, eu consigo manter o motor no modo elétrico. E nesse modo elétrico, o carro consegue ir até uma velocidade de aproximadamente 135 km por hora. No caso aqui ele passou, por quê? Porque ele está descendo. Então ele consegue sustentar o carro em até velocidade de 135 km por hora. Mas se você, em qualquer momento, mesmo com o modo elétrico acionado, pisar muito forte no acelerador, aí ele vai entrar um motor a combustão automaticamente. Conferindo aqui o consumo desse trecho. Usando aqui o computador de bordo, olha, 510 km em modo a combustão e ainda temos 14 km em modo 100% elétrico. Aqui a gente tem o consumo deste trecho, que foi de 3,9 km para cada kWh. Quando a gente vem no detalhado, a gente rodou ali quase 37 km, né? E ainda tem 14, o que dá aproximadamente 51 km de autonomia. Por isso que a Audi fala que o carro faz até 60 km em modo elétrico. Depende do estilo de condução e de como você está usando o carro. Como a gente usou bastante tempo na estrada, ar-condicionado ligado, e teve aí muita subida, isso acabou consumindo mais energia. Mas não usou motor a combustão. Só que quando a gente compara com o acumulado anterior, olha aí, ainda assim a gente tem uma média impressionante de 49,8 km por litro, né? Que aí teve os trechos
de 90 km que a gente fez, que usou um pouco de motor a combustão, e esse que usou puramente o motor elétrico. Então a gente vê que se você carregar o carro entre os trechos, os consumos são baixíssimos aqui no Q5. Ponto bem diferente desse modelo, né? Como o motor elétrico está dentro do sistema de câmbio, esse carro tem 100% de tração nas 4 rodas em modo puramente elétrico também, o que não acontece aí com os concorrentes. Então olha só, eu estou aqui usando o Drive Select no modo Efficiency, para economia de combustível, mas agora eu vou colocar ele aqui no modo Off-Road. Por quê? Porque nós vamos entrar aqui numa região que tem um pouquinho mais de areia e terra. E vocês percebam que o carro não ligou o motor a combustão, ele colocou no modo off-road, mas o motor a combustão continua desligado. E ainda assim, olha, eu vou ter tração nas 4 rodas, por conta disso, né? O motor elétrico está dentro do câmbio, você tem aqui o sistema 4 Ultra, que quando ele percebe que precisa tracionar aí a roda traseira, ele faz a tração da roda traseira. Então, você consegue, por exemplo, ó, passar aqui numa região que você tem aqui um pouco de, digamos assim, perda de aderência, ó, e você não perde tração do carro. Você continua tendo tração nas 4 rodas em modo 100% elétrico, o que é um tremendo diferencial do Q5 PHEV. E vamos lá no nosso teste de aceleração do 0 a 100. Pessoal, o carro está aqui no modo EV, o modo elétrico, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem o Auto Hybrid, o modo EV, a luzinha está acesa. Mas lembra que eu falei? Se você pisar muito forte no acelerador, ele liga a combustão? Então vamos primeiro fazer a nossa aceleração normal. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Acelerando, e já ligou o motor a combustão. E a gente vê que o carro fica bravo. E ó, 0 a 100 em 5,45 segundos. Muito bom. Agora eu já vou tirar o carro do modo EV, vou usar o Drive Select para colocar o carro no modo Dynamic, né? Então ele já entrou ali o câmbio em modo Sport, já sentiu o motor a combustão ligar. E vou inclusive fazer a nossa largadinha estolada. Vamos lá. Acelerando e saindo. Você percebe que o carro já sai mais bravo. E olha só, 0 a 100 em 5,4 segundos. Aproveitando a nossa matéria de avaliação aqui do Audi Q5 PHEV, olha a novidade. A Audi Center Sorocaba acaba de instalar 2 novos carregadores. Esse aqui, o de corrente alternada do tipo 2 com 11 kW de potência e também o primeiro carregador da cidade de corrente contínua de alta capacidade de 150 kW, inclusive com 2 posições. Mas esse a gente vai contar detalhes num próximo vídeo. Agora, vamos falar um pouquinho desse de corrente alternada, por quê? O Audi Q5 PHEV tem uma capacidade máxima de entrada de 7,2 kW, ou seja, o carregador é mais potente do que o carro consegue receber. Então você consegue carregar carros híbridos plug-ins e até mesmo modelos 100% elétricos nesse novo equipamento. E o tempo de carregamento? Olha, é fácil. Como ele tem 11 kW, se você pegar um e-tron totalmente descarregado, ele vai levar cerca de 10 horas para fazer a carga completa do Audi e-tron. Mas aqui no Q5 PHEV, como eu disse, tem uma limitação de entrada no carro de 7,2 kW. E a bateria aqui é de 17,9 kWh. Ela estava aqui um pouquinho acima da metade. Então a gente consegue ver que para completar o resto da bateria vai ser relativamente rápido aí. 1 hora e 25 minutos, a bateria estará completamente carregada. Então esse equipamento tem condição de carregar de forma bastante eficiente híbridos plug-ins ou então um 100% elétrico durante a noite. Agora vamos fazer um teste de consumo diferente aqui com o Q5 PHEV. Até o presente momento a gente já rodou quase 190 km e eu fiz 3 carregamentos no carro e um deles não foi um carregamento completo. Mas como vocês podem ver, o combustível praticamente não baixou, né? A gente está com muito pouco consumo de combustível. Então o que eu vou fazer agora? O computador de bordo aqui está zerado, o computador de bordo de curto prazo também. E o computador de longo prazo, né, é o que está acumulando, vocês estão vendo que está com uma média absurda, né, 42,7 km por litro. Mas agora eu vou fazer uma viagem maior que os 60 km no modo de autonomia elétrico, só que eu vou colocar o carro aqui no modo Auto Hybrid. Eu quero ver como ele se comporta numa viagem maior, aí sim, usando o motor a combustão junto com o sistema elétrico, para a gente ter uma ideia do consumo. Já de cara a gente percebe que na estrada
ele já começa a usar mais tempo o motor a combustão. Inclusive aqui na central multimídia, a gente tem a indicação aqui da barra amarela, que mostra o uso do motor a combustão. E também aqui no painel do carro, quando você mantém a velocidade um pouquinho mais alta, ele também faz uso do motor a combustão. Então ele já não depende tanto do sistema elétrico, justamente para poder otimizar a autonomia do veículo. Mas olha só, quando a gente está parado, por exemplo, no pedágio, aí ele volta o carro para o modo 100% elétrico, né? Então ele está fazendo essa gestão onde baixas velocidades ou trânsito é o modo elétrico, porém, quando você sobe um pouquinho mais a velocidade, aí entra o motor a combustão. Vamos conferir aqui o consumo do nosso primeiro trecho. Bom, aqui no gráfico, a gente tem cada barrinha dessa equivale aí a 5 km. A gente consegue ver que, inclusive, em alguns momentos, foi só o uso de motor 100% elétrico. Mas no começo da viagem, que a gente teve um pouco de subida, ele usou mais o motor a combustão. Olhando aqui no painel do carro, olha aí, a autonomia está em 460 km com modo a combustão e apenas 2 km em modo elétrico, ou seja, praticamente não temos mais bateria. E olha a média que a gente tem aqui, 33,8 km por litro, é uma média muito boa, né? O consumo energético foi de 5,9 km para cada kWh. Quando a gente olha aqui no detalhado, foram 73 km, 56 km por hora de velocidade média. Só que agora a gente vai continuar medindo. Então a gente está sem bateria e vamos andar dentro de São Paulo para ver como é que fica a média, porque não tem mais o apoio elétrico, isso deve mudar um pouco as coisas. Bom, agora vamos ver o resultado de um trecho que a gente andou aqui dentro de São Paulo, sem o apoio da bateria, como é que ficou a média de consumo. A gente consegue ver que a autonomia diminuiu um pouco, ali ó, 410 km, mas zero de autonomia em modo elétrico. E aí a gente tem uma média aí de 11 km por litro, média muito boa. Mas vamos ver o detalhado, ó. Eu rodei quase 34 km dentro de São Paulo, trânsito pesado, média horária de 21 km por hora, que é uma média bem baixa, e ainda assim a gente conseguiu uma média de 11 km por litro. Esse carro aqui, se a gente considerar a versão dele puramente a combustão, nessa situação ele teria fazendo 5,5, 6 km por litro. Então a gente está fazendo o dobro. E quando a gente vê o acumuladão, né, que aí a gente já tem aí os 300 km rodados, ó, ainda assim a média está muito boa. 29,2 km por litro. A gente vê que o sistema é extremamente eficiente. E para a gente concluir essa matéria aqui, o recado final. O Audi Q5 PHEV funciona muito bem se quando você comprar o carro, fizer o uso correto do carregamento da bateria. Então você tem que ter a disponibilidade ou do carregador de parede ou até mesmo do carregador portátil, onde todo dia, quando você chegar em casa, você coloca o carro para carregar, porque os primeiros 60 km aproximadamente você vai fazer em modo elétrico. Então ele vai se comportar praticamente como um veículo elétrico. E mesmo quando você for viajar, você vai conseguir aquelas médias de consumo muito baixas, né? Médias na casa de 30 km por litro. Mas isso tudo quando você faz o uso da bateria. Comprar esse carro aqui e não fazer o uso do carregamento adequado, aí as médias de consumo dele ficarão muito próximas a veículos a combustão, principalmente se você fizer uma utilização rodoviária na cidade, por conta do sistema que vai funcionar como um híbrido simples, você ainda vai ter médias maiores. Mas a grande sacada aqui do Audi Q5 PHEV é fazer a utilização sempre carregando o veículo quando possível. Aí sim, você vai ter praticamente um carro elétrico na cidade e não vai ter a restrição de autonomia quando você for viajar por conta do motor a combustão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do Q5 PHEV. Você quer saber mais coisas sobre o Q5? Não esquece, temos os outros vídeos no canal que mostram as outras tecnologias do carro que são exatamente iguais entre o Q5 PHEV e o Q5 a combustão. E se você gostou do carro, quer andar nele, quer dirigir, a minha dica é procurar a Audi Center Sorocaba. Tem um modelo para test drive e tem disponível a pronta entrega, tanto a carroceria SUV quanto a carroceria Sportback. Pessoal, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o preço desse carro em janeiro de 2023. Mas se tiver mais alguma dúvida, faz o seguinte, procura a Audi Center Sorocaba, que eu garanto para você o melhor atendimento e o melhor negócio, não só no Q5 PHEV, mas em toda a linha Audi 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar,
Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.